Imagine um poder tão sutil que age nas sombras, moldando vontade sem que ninguém perceba. O que diria se descobrisse que há uma ciência por trás da influência, uma arte capaz de guiar mentes e corações sem resistência? Nicolau Maquiavel, o estrategista mais temido e admirado da história, desvendou os mecanismos ocultos que governam as ações humanas. E hoje, esses segredos estão ao seu alcance. Este não é um vídeo sobre manipulação vulgar, mas sobre a maestria invisível que os grandes líderes, desde os salões do poder até as cortes mais sombrias, usaram para escrever seu destino na história. Você está preparado para conhecer as regras do jogo que ninguém lhe ensinou? Pense na última vez que alguém o convenceu a fazer algo contra a sua vontade. Não foi com força nem com ameaças, mas com uma habilidade quase imperceptível de tocar suas fraquezas e desejos mais profundos. Maquiavel sabia: o verdadeiro controle não se conquista com espadas, mas com palavras, gestos e estratégias tão bem urdidas que parecem naturais. E se eu lhe dissesse que neste exato momento você está sendo influenciado por forças que não enxerga? Desde a cor da roupa de um político até o tom de voz de um vendedor, cada detalhe é uma peça em um tabuleiro invisível. A questão não é se você está sendo manipulado, mas como pode aprender a virar o jogo a seu favor. Há 500 anos, um homem foi condenado por revelar os segredos que os poderosos queriam manter escondidos. Seu crime? Escrever a verdade nua e crua sobre como os seres humanos realmente funcionam. Maquiavel não inventou a manipulação. Ele apenas a descreveu com uma clareza tão brutal que até hoje seus ensinamentos são censurados em círculos que temem a verdade. Mas aqui, longe das cortes hipócritas, você terá acesso ao conhecimento proibido. Este vídeo não é para os ingênuos que acreditam no mundo cor-de-rosa, mas para aqueles que entendem. Na guerra das ideias, vencerá quem dominar a arte de fazer os outros acreditarem que estão no controle. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem, enquanto outras lutam a vida inteira sem resultados? A diferença não está no talento ou na sorte, mas na compreensão das leis invisíveis que regem o comportamento humano. Maquiavel ensinou que a moralidade dos fins justifica os meios. E quer você concorde ou não, essa é a realidade que move o mundo. Neste vídeo você descobrirá como aplicar esses princípios sem trair sua ética, mas com a frieza de um estrategista que conhece o peso de cada decisão. Prepare-se, o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o poder. O relógio da história não para, e enquanto alguns dormem, outros avançam seus interesses com precisão cirúrgica. Este é o seu momento de despertar. Não espere ser mais uma peça no jogo dos outros. Assuma o comando. A manipulação invisível não é um mal em si mesma, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, seu valor está nas mãos de quem a usa. Você está pronto para dominá-la? Então não pisque, porque cada segundo deste vídeo foi projetado para arrancar de você uma única coisa: a ilusão de que o poder é um acidente. O poder é uma conquista. E ela começa agora. O poder não é o que a maioria pensa. Ele não reside apenas em tronos, discursos ou riquezas ostensivas. Ele pulsa nas entrelinhas, nos gestos não ditos, nas palavras que nunca foram pronunciadas. Nicolau Maquiavel, o mais perspicaz observador da natureza humana, compreendia que o verdadeiro controle é exercido por aqueles que dominam a arte de fazer os outros acreditar que agem por vontade própria. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Ou será que, como peças em um tabuleiro invisível, todos nós somos movidos por forças que mal percebemos? A primeira lição do estrategista florentino é clara: quem ignora as regras do jogo está fadado a ser jogado por outros. A humanidade sempre se orgulhou de seu livre-arbítrio, mas a história é escrita por aqueles que souberam manipular as ilusões de escolha. Maquiavel revelou que os príncipes mais bem-sucedidos nunca governaram pela força bruta, mas pela percepção astuta dos desejos e medos de seu povo. E no seu mundo, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo nas redes sociais, as mesmas leis se aplicam. Quando você tenta convencer alguém com argumentos lógicos, está lutando na superfície. Mas quando aprende a tocar as emoções que dirigem as ações, você opera nas sombras, onde a verdadeira influência é exercida. Há uma ironia cruel na forma como enxergamos a manipulação. Condenamos os manipuladores, mas admiramos os líderes carismáticos. Amamos histórias de traição, mas desprezamos quem as executa. Maquiavel não criou essa hipocrisia. Ele apenas a expôs com uma honestidade que ainda hoje causa desconforto. Se você quer entender como fazer alguém seguir suas ideias, precisa primeiro aceitar uma verdade incômoda.
Todos nós somos influenciados e influenciadores, mesmo quando fingimos o contrário. O jogo já começou. A única questão é se você jogará como peão ou como jogador. Imagine um general que, em vez de gastar seus soldados em batalhas diretas, conquista territórios sem disparar um único tiro. Essa é a essência da manipulação invisível. Vencer sem que o adversário perceba que está perdendo. Maquiavel ensinou que a aparência de virtude é mais importante que a virtude em si, porque as massas não julgam pela realidade, mas pela percepção. Quantas vezes você já viu alguém ascender ao poder não por ser o mais competente, mas por parecer sê-lo? Eis o primeiro princípio estratégico. Controle a narrativa e você controlará as mentes. Mas como aplicar isso sem se tornar um tirano ou um impostor? A resposta está na diferença entre ser e parecer. Você não precisa mentir, apenas precisa entender que as pessoas não enxergam fatos, enxergam histórias. Um gesto calculado de generosidade pode render mais lealdade que 10 anos de trabalho honesto. Uma palavra dita no momento certo vale mais que 1000 discursos. Este não é um convite à desonestidade, mas um alerta. Se você não moldar sua própria imagem, outros farão isso por você. E a pergunta que fica é: que papel você está deixando que escrevam para você? A obediência não é uma escolha racional. É um instinto esculpido em milênios de evolução social. Nicolau Maquiavel observou que o homem comum tem mais medo da mudança do que da opressão, preferindo a segurança de correntes conhecidas aos riscos da liberdade desconhecida. Porque, afinal, multidões seguem líderes cegamente, mesmo contra seus próprios interesses? A resposta está em um mecanismo psicológico tão poderoso quanto invisível. O desejo humano de pertencimento supera quase sempre a vontade de questionar. Você já se pegou concordando com algo que desaprova apenas para não causar conflito? Essa não é fraqueza. É a manifestação de uma programação ancestral que os verdadeiros estrategistas aprenderam a dominar. Os grandes manipuladores da história nunca ordenaram, eles sugeriram. A diferença entre um déspota derrubado e um líder adorado está na capacidade de fazer seus seguidores acreditarem que as ideias nasceram deles mesmos. Maquiavel revelou que quando um príncipe deseja implementar uma medida impopular, deve primeiro semear a dúvida e depois permitir que sua corte chegue sozinha à conclusão desejada. Nos dias de hoje, essa mesma técnica aparece quando um chefe faz seu time decidir trabalhar mais horas, ou quando um influenciador faz seus seguidores escolherem comprar determinado produto. O segredo está em criar a ilusão de agência enquanto se controlam as opções disponíveis. Há uma experiência perturbadora que demonstra esse princípio com clareza brutal. Quando pessoas comuns são colocadas em posição de infligir dor a outras simplesmente porque uma figura de autoridade ordenou, a maioria obedece, mesmo contra seus valores morais. Esse não é um defeito do caráter humano, mas sua característica mais previsível. Maquiavel diria que isso não é bom nem mal, é simplesmente real. E conhecer essa realidade é o que separa aqueles que são jogados pelas circunstâncias daqueles que moldam o jogo. Quantas de suas escolhas hoje foram realmente suas e quantas foram plantadas em sua mente por alguém que entende esses mecanismos melhor que você? O cérebro humano é programado para buscar atalhos mentais e nada é mais sedutor que a sensação de estar do lado certo. É por isso que as narrativas mais eficazes não apresentam argumentos, oferecem identidades. Pessoas como nós pensam assim. Gente inteligente faz isso. Você é do tipo que... Essas frases não convencem pela lógica, mas pelo desejo profundo de pertencer e ser aceito. O estrategista maquiavélico compreende que para mover massas não se deve apelar à razão, mas ao tribalismo emocional que todos carregamos em nosso DNA social. Você não precisa convencer ninguém, basta fazer com que seguir sua ideia se torne uma prova de identidade para o grupo. Mas aqui surge o paradoxo central. Quanto mais alguém acredita ser imune à manipulação, mais vulnerável se torna. A arrogância é a brecha por onde entram os manipuladores mais habilidosos. Maquiavel advertia que o príncipe deve parecer virtuoso sem nunca deixar que a própria virtude o enfraqueça. Na prática moderna, isso significa entender que todos, inclusive você, estão sujeitos a esses mecanismos. A verdadeira maestria começa quando reconhecemos nossas próprias vulnerabilidades psicológicas. Somente então podemos deixar de ser marionetes inconscientes para nos tornarmos condutores conscientes dessas forças primais que, querendo ou não, governam as relações humanas desde os primórdios da civilização. A persuasão verdadeira não acontece no campo das palavras, mas no território oculto dos instintos.
Nicolau Maquiavel compreendia que os homens são movidos muito mais por aparências do que por substância, um princípio que os grandes oradores, líderes e conquistadores empregam há séculos. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem obter acordos vantajosos com um sorriso, enquanto outras fracassam mesmo com argumentos irrefutáveis? A diferença está no domínio daquilo que o estrategista florentino chamava de virtude, a habilidade de adaptar suas táticas à natureza mutável das circunstâncias humanas. Não se trata do que você diz, mas de como fazem os outros se sentirem enquanto você diz. Existe uma arte milenar em fazer demandas parecerem favores, em transformar resistência em colaboração entusiástica. Maquiavel observou que os príncipes mais astutos nunca tomavam, recebiam. Quando César recusou a coroa 3 vezes antes de aceitar o poder, ele estava executando um princípio psicológico atemporal. As pessoas valorizam mais aquilo que precisam conquistar do que aquilo que lhes é dado de mão beijada. Nos dias de hoje, essa mesma dinâmica aparece quando um vendedor reluta em oferecer seu produto premium ou quando um líder é convencido a aceitar uma posição de autoridade. O verdadeiro poder está no teatro das relações humanas, e quem domina esse teatro domina o jogo. Há uma razão pela qual as emoções superam a lógica em 99% das decisões humanas. O cérebro toma decisões emocionais e depois busca justificativas racionais, um fenômeno que os neurocientistas chamam de raciocínio motivado. Maquiavel antecipou essa verdade 4 séculos antes da ciência moderna, quando escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelo tato. Na prática, isso significa que o influenciador estratégico não debate fatos, ele molda percepções, não corrige crenças, semeia novas associações emocionais. Quando você entende que as pessoas não querem informações, mas confirmações de suas crenças existentes, você detém a chave para influenciar sem resistência. O silêncio é uma das armas mais poderosas do arsenal maquiavélico. Em sua obra, Maquiavel descreve como os príncipes sábios falam pouco e observam muito, permitindo que os outros se revelem por inteiro em sua ansiedade por preencher o vazio. Essa técnica é amplamente usada por negociadores experientes. Após fazer uma oferta, permanecem em silêncio, deixando a pressão psicológica trabalhar a favor deles. Quantas vezes você já disse algo apenas para quebrar o desconforto do silêncio, apenas para depois se arrepender da concessão feita? O verdadeiro mestre da influência sabe que quem controla o ritmo da interação controla seu resultado, e nada é mais poderoso do que a pausa calculada no momento exato. Mas há um aviso crucial. Essas técnicas não funcionam sem compreensão genuína da natureza humana. Maquiavel nunca defendeu a manipulação vazia, mas sim o estudo profundo da psicologia humana para navegar eficazmente pelo mundo como ele realmente é. O influenciador estratégico moderno deve equilibrar cálculo com empatia, porque mesmo as técnicas mais refinadas falham quando não há entendimento real das necessidades e medos do outro. Isso nos leva ao próximo estágio da maestria. A capacidade de ler pessoas não pelo que dizem, mas pelo que escondem. Não por suas palavras, mas por seus padrões de ação repetidos. Pois, como escreveu o próprio Maquiavel, as palavras devem ser a roupagem dos fatos, mas os atos são a verdadeira medida do caráter. A realidade não é um fato objetivo, mas um consenso negociado. E quem domina a narrativa domina a própria verdade. Nicolau Maquiavel ensinava que os príncipes não governam territórios, mas mentes. Não controlam corpos, mas crenças. Você já reparou como 2 grupos podem testemunhar o mesmo evento e sair com interpretações radicalmente opostas? Essa não é uma falha da percepção humana, mas sua característica mais explorável. Os maiores estrategistas da história não mudaram o mundo alterando fatos, mudaram-no alterando o que as pessoas acreditavam sobre esses fatos. E hoje, em nossa era de hiperinformação, esse princípio é mais relevante do que nunca. Existe uma técnica antiga usada por todos os grandes construtores de impérios, a criação de inimigos comuns. Maquiavel observou que nada une um povo mais eficazmente do que um adversário compartilhado, real ou imaginário. Os líderes mais astutos não vendem prosperidade, vendem proteção contra ameaças. Nos bastidores do poder, seja na política ou nos negócios, essa estratégia se manifesta quando um CEO direciona a ira dos funcionários para a concorrência, ou quando um político canaliza o descontentamento popular para grupos externos. O mecanismo é sempre o mesmo. Medo e identidade de grupo são combustíveis muito mais potentes que razão e interesse individual. Você consegue identificar quantos inimigos comuns foram colocados em seu caminho para guiar seu comportamento? Há um experimento revelador onde participantes recebem informações idênticas apresentadas de formas diferentes. Alguns veem dados mostrando 95% de sobrevivência, outros
5% de mortalidade. Apesar da equivalência matemática, as reações emocionais são diametralmente opostas. Maquiavel antecipou essa descoberta quando escreveu sobre a importância da aparência de virtude. Na prática moderna, isso se traduz na arte de emoldurar mensagens. Um desconto pode ser 10% de economia ou 90% do preço original. Uma política pode ser controle de armas ou proteção ao cidadão. O conteúdo é o mesmo. O que muda é a arquitetura psicológica construída ao seu redor. O fenômeno conhecido como profecia autorrealizável é uma das ferramentas mais poderosas do engenheiro social. Quando um banco é considerado insolvente, mesmo que inicialmente sólido, a crença generalizada pode levar a saques em massa que realmente o tornam insolvente. Maquiavel descreveu esse princípio ao observar como a reputação de um príncipe, independente de sua veracidade, cria realidades políticas. Nos dias atuais, vemos isso quando o rumor de uma crise econômica gera comportamentos que a concretizam, ou quando a expectativa de sucesso de um produto atrai investimentos que garantem seu sucesso. O verdadeiro mestre da influência não luta contra percepções. Ele as semeia cuidadosamente e colhe os frutos quando elas florescem em realidade. Mas aqui reside o dilema ético central. Até que ponto a modelagem estratégica da percepção se torna manipulação danosa? Maquiavel não era um moralista, mas um realista. Ele descrevia o mundo como ele é, não como deveria ser. Para o influenciador moderno, a linha entre liderança e manipulação reside na intenção e no resultado final. Uma coisa é unir pessoas contra ameaças imaginárias para controle despótico. Outra é alinhar percepções para mobilizar grupos em direção a objetivos coletivamente benéficos. O mesmo fogo que aquece pode queimar. Tudo depende das mãos que o manejam. E isso nos leva inevitavelmente ao próximo estágio. Como se proteger desses mecanismos quando eles são voltados contra você? Conhecer as armas da influência não é suficiente. O verdadeiro discípulo de Maquiavel deve desenvolver imunidade contra essas mesmas táticas quando usadas contra si. O estrategista florentino ensinava que um príncipe sábio estuda tanto a arte do ataque quanto a ciência da defesa. Você já se pegou agindo contra seus próprios interesses apenas para depois se perguntar como foi convencido a tal coisa? Esse é o sinal mais claro de que as engrenagens da manipulação invisível giraram sem que você percebesse. Mas há antídotos. E eles começam com o cultivo de uma mente que questiona antes de obedecer, que analisa antes de absorver. O primeiro princípio da autodefesa psicológica é o que os estudiosos modernos chamam de consciência metacognitiva, a capacidade de observar seus próprios processos de pensamento como um espectador crítico. Maquiavel recomendava que seus príncipes mantivessem sempre um conselheiro que ousasse contradizê-los, não por lealdade cega, mas por lealdade à verdade. Na prática contemporânea, isso se traduz em criar o hábito de perguntar: por que estou acreditando nisso? Que emoções esta mensagem está explorando em mim? Que interesses podem estar por trás dessa narrativa? A manipulação perde seu poder quando exposta à luz crua do questionamento sistemático. Há uma técnica particularmente eficaz usada pelos estrategistas para neutralizar tentativas de influência, o chamado método socrático aplicado. Quando confrontado com uma tentativa óbvia de persuasão, faça perguntas que forcem o outro a revelar suas verdadeiras intenções. Maquiavel descreveu como os líderes astutos testavam seus conselheiros fazendo propostas absurdas apenas para ver quem teria coragem de discordar. Em seu cotidiano, isso pode significar questionar delicadamente as premissas por trás de um discurso convincente. O que faz você acreditar que essa é a única solução possível? Quais alternativas foram consideradas? Frequentemente, a estrutura manipulativa desmorona quando pressionada pela simples força do raciocínio lógico. O controle do ambiente é outra arma essencial na defesa contra a manipulação. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos controlavam não apenas as mentes, mas os espaços físicos onde as ideias circulavam. Nos dias atuais, isso se traduz em curar cuidadosamente suas fontes de informação, seus círculos sociais e até mesmo os algoritmos que ditam o que você vê online. Assim como um jardineiro remove ervas daninhas para que as plantas desejadas floresçam, você deve podar conscientemente as influências que se alimentam de suas vulnerabilidades psicológicas. Quantas das suas escolhas diárias são realmente suas, e quantas são o resultado de ambientes cuidadosamente arquitetados por outros? Mas a defesa suprema, aquela que Maquiavel considerava a verdadeira fortaleza inexpugnável, é o autoconhecimento estratégico. Quando você mapeia suas próprias fraquezas, seu desejo de aceitação, seus medos primais,
seus vieses cognitivos, você constrói muralhas contra aqueles que explorariam essas brechas. O príncipe que conhece suas próprias vulnerabilidades não pode ser manipulado através delas. Essa talvez seja a lição mais paradoxal. Para se defender contra as artes da persuasão invisível, você deve primeiro aplicá-las a si mesmo, tornando-se tanto o influenciador quanto o influenciado em um diálogo interno constante. E é precisamente esse diálogo que nos prepara para o estágio final da maestria. Não apenas resistir à manipulação, mas transcender o jogo por completo. Existe um estágio além da manipulação e da defesa contra ela. O momento em que você transcende as peças do jogo para se tornar o próprio tabuleiro. Nicolau Maquiavel, em seus escritos mais sutis, sugeria que os verdadeiros arquitetos do poder não controlam pessoas, mas moldam os sistemas que naturalmente guiam o comportamento humano. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre um passo à frente, não porque reagem melhor, mas porque criaram um contexto onde todas as reações dos outros já foram antecipadas? Essa é a essência da maestria estratégica. Não jogar o jogo, mas desenhar suas regras invisíveis. Há uma diferença abissal entre influenciar indivíduos e estruturar ambientes que influenciem por você. Maquiavel descrevia como os legisladores astutos estabeleciam instituições que perpetuariam seu poder muito além de suas vidas. Nos dias atuais, vemos isso quando um líder corporativo cria culturas organizacionais que automatizam certos comportamentos, ou quando um visionário tecnológico projeta plataformas que moldam interações humanas em escala global. O verdadeiro poder não está em convencer, mas em construir os canais por onde as convicções fluirão naturalmente. Você não precisa persuadir cada pessoa, basta criar o rio cuja corrente levará todos na direção desejada. O conceito de arquitetura de escolha revela esse princípio em ação. Quando um supermercado coloca produtos saudáveis ao nível dos olhos e junk food nas prateleiras mais baixas, está usando física para guiar psicologia. Maquiavel compreendia essa dinâmica quando observava que as massas seguem caminhos de menor resistência mental. O estrategista moderno aplica esse conhecimento projetando ambientes, físicos ou digitais, onde a ação desejada se torna o caminho mais fácil, mais visível, mais socialmente recompensador. Nesse nível, você não precisa forçar comportamentos. Você simplesmente remove atritos e coloca ventos favoráveis nas velas das decisões que beneficiam seus objetivos. Mas há um risco terrível nessa ascensão ao domínio sistêmico: a ilusão de controle total. Maquiavel advertia que mesmo os mais astutos planejadores estão sujeitos à fortuna, aquela força caótica e imprevisível que derruba os melhores planos. Os verdadeiros mestres do jogo social cultivam humildade estratégica. Eles sabem que projetar sistemas é uma arte de probabilidades, não de certezas. Você pode estruturar o tabuleiro, mas as peças ainda têm vontade própria. A sabedoria está em equilibrar arquitetura com adaptabilidade, em criar estruturas flexíveis o suficiente para absorver o inesperado, sem perder sua direção essencial. E isso nos leva ao limiar da iluminação estratégica, o momento em que você percebe que o maior poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo dentro de qualquer sistema. Maquiavel, frequentemente mal interpretado como um cínico, na verdade pregava a virtude, a excelência pessoal que permite navegar qualquer circunstância com habilidade. Quando você internaliza completamente as leis do jogo social, você alcança um estado paradoxal: a capacidade de participar plenamente sem nunca ser possuído pelo jogo. Você se torna como água, assumindo a forma de qualquer recipiente, mas sempre mantendo sua essência inalterada. E nesse estado, finalmente, você está preparado para a verdade mais profunda que aguarda no estágio final desta jornada. Chegamos ao ápice onde todas as peças se encaixam em uma revelação perturbadora. A verdadeira maestria não reside no controle sobre os outros, mas no domínio da relação entre poder e responsabilidade. Nicolau Maquiavel, tão frequentemente distorcido como defensor do oportunismo frio, na verdade pregava algo muito mais profundo: que o verdadeiro líder é aquele que compreende as leis do poder para usá-las em serviço de algo maior. Você já se perguntou por que, após 5 séculos, ainda debatemos as ideias de um funcionário público florentino? Porque no fundo de sua filosofia está uma questão que nos assombra. Podemos usar o conhecimento das sombras humanas para criar luz? Há um paradoxo no coração da influência estratégica. Quanto mais você entende como manipular, menos deseja fazê-lo de forma exploratória. Maquiavel descreveu como os príncipes mais duradouros eram aqueles que equilibravam astúcia com um senso de justiça percebida. Nos dias atuais, vemos isso nos líderes que conseguem alinhar interesses pessoais com benefícios coletivos.
os Steve Jobs e Elon Musk, que, independente de suas falhas, moveram massas não através da coerção, mas da inspiração estratégica. O manipulador vulgar força as pessoas a fazer o que ele quer. O estrategista sábio as faz querer o que ele planeja. A psicologia moderna descobriu o que Maquiavel intuía: influência sustentável requer permissão psicológica. As pessoas seguem mais facilmente aqueles que parecem representar versões idealizadas de si mesmas. Isso explica o sucesso de figuras como Churchill na guerra ou Jobs na tecnologia. Eles encarnavam valores que seus seguidores aspiravam. O príncipe moderno compreende que o poder final não está em enganar, mas em tornar-se um símbolo vivo das aspirações do grupo. Quando sua visão pessoal se torna a expressão coletiva, você não precisa manipular. Você simplesmente é seguido. Mas aqui está a verdade que poucos ousam encarar. Todo esse conhecimento é vazio sem um propósito transcendente. Maquiavel, analisando os grandes líderes de Florença, notou que os mais bem-sucedidos eram movidos por algo além da ambição pessoal, por uma visão de ordem, glória ou progresso. Nosso tempo, saturado de técnicas de persuasão e manipulação digital, clama por um novo tipo de príncipe, aquele que usa essas ferramentas não para escravizar, mas para elevar. O verdadeiro teste não é posso influenciar, mas devo influenciar? E para que fim? Ao final desta jornada você se encontra em um limiar. O conhecimento que possui agora é como o fogo prometeico, pode aquecer ou destruir. Maquiavel não oferecia respostas fáceis, mas sim o presente mais perigoso, a clareza de ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. O que você fará com esse conhecimento? Será mais um manipulador entre milhões ou um daqueles raros indivíduos que usam o entendimento das sombras humanas para criar padrões mais elevados de jogo social? A escolha, como sempre em assuntos de poder, é inteiramente sua. Mas lembre-se, na grande arena da vida, você está sempre sendo observado, e talvez o observador mais atento seja aquele que você vê todas as manhãs no espelho. O verdadeiro poder nunca foi sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo, em um mundo onde todos são, ao mesmo tempo, influenciadores e influenciados. Nicolau Maquiavel não escreveu para tiranos, mas para aqueles que ousam enxergar a humanidade como ela é. Frágil, previsível, mas também capaz de grandiosidade quando guiada por mãos hábeis. Tudo o que você descobriu aqui não é um manual para a manipulação vazia, mas um espelho. Quem você vê refletido nele? Um jogador inconsciente, movido por forças que não compreende, ou um estrategista que escolheu despertar? A resposta define não apenas seu sucesso, mas seu legado. Há uma escolha diante de você agora, mais importante do que qualquer técnica. Usar esse conhecimento como uma faca ou como um farol. Cortar caminhos às custas dos outros ou iluminar trajetos que beneficiem a todos enquanto realiza seus objetivos. Os grandes líderes da história, aqueles cujos nomes ecoam além de suas mortes, entenderam que o poder sustentável não se constrói na exploração, mas na elevação mútua. Eles não enganaram, inspiraram, não forçaram, convenceram. E, acima de tudo, transformaram a arte da influência em algo maior do que eles mesmos. Pense nas pessoas que moldaram sua vida, professores, mentores, figuras históricas. O que as torna memoráveis não foi sua capacidade de manipular, mas sua habilidade de tocar algo profundo dentro de você. Essa é a ironia final que Maquiavel nos deixou. Quanto mais você se aproxima da maestria da influência, mais percebe que seu uso mais nobre está em criar valor, não em extraí-lo. O príncipe moderno não conquista territórios, mas mentes e corações, e isso só acontece quando sua causa beneficia tanto a ele quanto aqueles que o seguem. Agora feche os olhos por um instante e imagine daqui a 10 anos. Que tipo de influência você quer ter exercido? Quantas vidas alteradas? Quantas decisões guiadas? Quantas realidades moldadas? O conhecimento que você adquiriu hoje é semente. O solo onde você a plantar determinará se ela crescerá como uma árvore frondosa ou como erva daninha. Essa escolha é só sua, mas suas consequências pertencerão ao mundo. Se este conteúdo tocou algo em você, se despertou perguntas que não podem mais ser ignoradas ou insights que merecem ser compartilhados, então faça parte desta conversa. Deixe seu comentário sobre como pretende usar essas lições. Compartilhe com alguém que precisa ver o jogo com novos olhos. E inscreva-se para seguir essa jornada rumo à maestria estratégica. Porque no final das contas, o maior poder não está no que você sabe, mas no que você faz com o que sabe. E o mundo, seu mundo, está esperando para ver o que você fará.